Vamos ao que realmente interessa. 34 anos de história desde a formação dessa igreja. E quando eu vi o pôster, né, a imagem de convite, eu vi Romanos 11, 36, eu falei, não dá para pregar outro texto que não Romanos 11. Então, a minha proposta é hoje trabalharmos Romanos 11 a partir do versículo 33, e nós iremos até o capítulo 12, versículo 2. E amanhã daremos sequência no texto até o final do capítulo 12, a partir do versículo 13 até o versículo 21. Então, por favor, abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 11, versículo 33. Acompanhe com fé a leitura da palavra do Senhor. Ó, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos, e quão insondáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus, para que isso lhe seja restituído? Porque dele, por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, perfeita, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Oremos mais uma vez, queridos. Pai Santo, diante de Tua santa palavra estamos, conscientes de nossa profunda necessidade de compreendê-la, de crê-la, mas também entendemos de que somente o Teu Santo Espírito pode produzir isso em nós. Por isso, te pedimos que também através da ação do Santo Espírito, o Senhor nos conduza aos pés do nosso Santo e Redentor, Jesus Cristo, o nosso Salvador. É no nome dele que oramos. Amém. Amém. Como você reage diante da salvação de Deus em Cristo Jesus? Talvez você tenha conhecido a Cristo há muito tempo, mas você lembra quando é que aconteceu? Talvez você tenha conhecido a Cristo há pouco tempo. De qualquer maneira, as reações à salvação devem ser sempre as mesmas, sempre presentes na vida de quem foi salvo. Como comemorar uma data como esta? Como comemorar cada dia que se inicia? Porque é mais um dia em que a graça de Deus se manifesta. Bom, de acordo com o texto que nós lemos, o Deus que nos salvou merece toda glória eternamente e nos convida a experimentarmos a sua vontade perfeitamente. O Deus que nos salvou merece toda a glória eternamente e nos convida a experimentarmos sua vontade perfeitamente. É isso que nós veremos olhando para os versículos que lemos. Mas antes, é necessário entender o contexto deste texto. A carta de Paulo aos Romanos, Paulo que era judeu, de berço, um fariseu de formação, mas que também era cidadão romano. Ele nasceu numa região em que isso era comum,
Provavelmente os seus pais conquistaram o direito de serem cidadãos romanos e ele herdou isso de nascença. Paulo, um cidadão judeu e também cidadão romano, escreve essa carta. Provavelmente está em Corinto. Uma irmã chamada Febe é quem está levando essa carta para a igreja de Roma. Paulo está no final da sua terceira, ou melhor, segunda viagem missionária. Ele está planejando fazer uma terceira. Essa, na verdade, é final da terceira. É porque essa viagem missionária de Paulo não vai ter final. Não do jeito que ele tinha planejado. Paulo tinha intenção, ele iria levar uma oferta das igrejas gentílicas a Jerusalém. O povo estava precisando. E depois de levar essa oferta, ele planejava ir até Roma. Ele queria conhecer os romanos pessoalmente, porque não os conhecia, mas ele tinha segundas intenções. A segunda intenção é: eu quero que vocês me enviem para a Espanha. Eu quero anunciar o evangelho lá naquela área onde Paulo acreditava que o evangelho não tinha chegado ainda. Bom, ele está escrevendo essa carta aos romanos, é óbvio, né? Está no título da carta. Quem eram os romanos? Bom, essa igreja aqui não foi plantada por Paulo, porque ele não os conhecia pessoalmente. Bem possivelmente essa igreja começou desde o Pentecostes. Tinha romanos ali em Jerusalém quando o Espírito Santo desceu. Eles ouviram a pregação do evangelho. É bem possível que tenham voltado para a sua terra e plantado a igreja em Roma. Uma igreja que já tem alguns bons anos nessa época. Cerca de 5 anos antes da escrita dessa carta, um pouco antes desses 5 anos, o imperador Cláudio expulsou os judeus da cidade de Roma. Havia alguma discussão por causa de um tal de Crestus. Alguém escreveu o nome errado. Certamente era por causa de um tal de Cristo. E o imperador não queria averiguar nada, simplesmente disse: deve ser o problema dos judeus. Expulsou os judeus. Só que a igreja, naquela altura, não era composta apenas de judeus que criam no seu Messias. Ela também era composta de não-judeus, de gentios, pessoas de todas as nações. Se os judeus são expulsos da cidade, quem fica? Os não-judeus. Bom, então, da noite para o dia, a igreja que estava na mão desses dois grupos, agora não tem mais esse grupo, só tem esse grupo. Como essa igreja parecerá? Bom, terá a cara desse grupo. Esse aqui foi expulso de lá. 5 anos se passam, então o imperador permite que eles voltem. Só que quando os judeus voltam, a igreja já é outra. Já não tem mais o dedo judaico de outrora. Agora é uma igreja gentílica. E aí você já imagina o que acontece, não? Imagine você alguns anos longe dessa igreja. Ela é sua igreja. Você plantou essa igreja. Tem o seu dedo nessa igreja. E você volta, já não é mais a sua igreja. O louvor está diferente. A construção está diferente. A ordem de culto está diferente. O linguajar está diferente. Espera aí. Não foram esses costumes que nós deixamos. Pois é. O que você acha que aconteceu? Briga. Só na época de Roma, né? Só na igreja de Roma. Não acontece isso nas igrejas ao longo da história, né? Certamente não nessa igreja. Em Atibaia eu sei que tem muita briga. Tem muito conflito. Muita diferença de posição, de opinião, de preferências, de como o culto deveria ser, de como os cânticos deveriam ser. Bom, a igreja de Roma está com uma necessidade dupla. A primeira é eclesiástica. A igreja precisa de união. A igreja precisa voltar a ser composta de gentios e de judeus. Eles têm de aprender a viver juntos. Não vai ter primeira igreja batista dos gentios e depois segunda igreja batista dos judeus. Vocês vão aprender a viver juntos. A carta de Paulo aos Romanos está sendo escrita para resolver esse problema, sabia disso? Tem gente que olha para o conteúdo de Romanos e ignora o contexto dessa carta. Fundamentalmente era uma igreja dividida. E Paulo vai argumentar a respeito disso. E faz muito mais sentido olhar para esse pano de fundo à medida que você vai lendo capítulo por capítulo. E ele vai amarrando os argumentos para, no final das contas, dizer aquilo que nós veremos amanhã, se você vier. Ou se ler Romanos 12 na sua casa também, você está livre para fazer isso. Mas tinha uma segunda parte da necessidade da igreja. Essa igreja ser missionária.
O apóstolo Paulo quer chegar lá para de lá ser enviado para Espanha. A pergunta é, por que eles já não enviaram alguém? Por que Paulo tem de chegar lá? Eles eram o mais próximo que estava da Espanha na época e não haviam enviado ninguém. Então Paulo quer ser enviado por eles. Mas é claro, como ele vai conseguir o apoio deles se não ganhar o coração deles? Ele conhece uma turma que está lá, alguns amigos pessoais. É nessa carta que Paulo descreve a maior lista de amigos e companheiros de ministério. Estão lá em Roma, mas ele não conhece toda a igreja. Ele já tem o coração dos amigos, mas precisa conquistar os crentes da igreja como um todo. Então a mensagem principal de Paulo é apresentar o seu evangelho. Não só como uma carteirinha dizendo, isso aqui que eu acredito, é isso aqui que eu prego, então vocês podem investir em mim quando eu for para a Espanha. Sim, ele tem essa intenção, mas antes disso ele tem a intenção de mostrar como o evangelho é a resposta para os problemas que eles estão tendo na igreja. Eu sei que vocês estão divididos. Eu sei que há problemas entre vocês. Então o que ele faz logo nos capítulos 1 a 4? Ele fala sobre a justiça de Deus. O evangelho demonstra a justiça de Deus ao justificar pecadores por meio da fé em Cristo, seja ele gentil, seja ele judeu. Todos são salvos por meio de Cristo. O evangelho é que justificou vocês. Mas ele continua, a partir do capítulo 5 até o capítulo 8, diz que o evangelho criou uma nova humanidade. Jesus é o primeiro. Ele é a primícia. Nós estamos em Cristo, logo somos feitos nova criatura. O primeiro homem nos representou, Adão, e caiu, falhou com ele, todos nós caímos, todos pecamos e por isso morremos. Mas em Cristo, o novo Adão, o novo homem, o homem que Adão não pôde ser e nem poderia ser, Cristo refaz todas as coisas. Quando cremos nele, deixamos de estar amarrados a Adão e a morte que decorre disso, e agora passamos a, pendurados pela fé, fazermos parte de Cristo, a nova humanidade. A partir disso, no capítulo 9 até o capítulo 11, Paulo descreve como o evangelho cumpre a promessa de Deus feita a Israel. E esse é um dos textos mais espinhosos de toda a Bíblia. Certamente não terei respostas para você. Pergunte para o pastor na segunda-feira. Mas Paulo desenvolve o mistério, que é as promessas de Deus feitas a Israel, mas ao mesmo tempo, agora tem esse povo aí que não é judeu, mas eles estão aqui dizendo que o Messias é deles também. Bom, Paulo desenvolve isso. Ele é duro às vezes. Ele é gracioso em muitos momentos. Ele chora. Ele chora. Ele diz, eu preferia ser amaldiçoado. Eu preferia enfrentar o inferno para que os meus irmãos judeus crescem no Messias. O assunto é tenso, é denso. E Paulo termina este argumento exatamente com o texto que nós lemos, no final do capítulo 11. A partir daí, no capítulo 12, nós temos uma espécie de dobradiça. Vem a parte prática da carta. Paulo, depois de gastar 11 capítulos falando sobre doutrina, ele entra na prática. E ele diz, tudo que eu falei deve produzir isso aqui na vida de vocês. Deveria estar produzindo. É porque vocês não estão lembrando do evangelho. Então deixa eu dizer o que se espera de vocês. Uma igreja que é unida por causa do evangelho. Uma igreja que agora aprende o que é o verdadeiro amor. E é chamada a praticá-lo. Mas também é chamada a praticá-lo por meio do serviço. Uma igreja que serve. Sendo judeu, sendo gentil, tanto faz, porque todos somos um em Cristo. Esse é basicamente o argumento de Paulo em toda essa carta. Em outras palavras, todos estávamos perdidos, queridos. Judeus e gentios, todos, mas Cristo nos salvou por sua graça. Fomos unidos a Ele para a santificação e nós precisamos nos lembrar de que Deus é absolutamente soberano sobre a história, sobre a salvação do seu povo. Então Paulo chega no clímax, que é o final do capítulo 11. Ele não termina a doutrina com um ponto final, o que é interessante. Paulo termina a doutrina com um ponto de exclamação.
Paulo poderia simplesmente ter, como nós fazemos quando estamos digitando, né? Ponto final, enter, parágrafo, nova linha. Ele podia ter feito isso. Mas não. Antes de falar sobre a prática, Paulo coloca algo no meio, que são os versículos 33 até 36, que, por incrível que pareça, é algo muito incomum de se ver na igreja, mas não deveria ser. O que é que Paulo coloca entre o plano de salvação, doutrina densa, profunda, importante para a vida da igreja, e a prática? O que Paulo coloca no meio? Ele coloca louvor. Louvor. Ele canta um hino de exaltação a Deus. Paulo está nos ensinando a reagir à salvação. Como você reage à salvação em Cristo Jesus? De duas maneiras. Primeiro, com louvor. E de segunda maneira, com aplicação. Louvor, versículos 33 a 36. Aplicação, versículos 1 e 2 do capítulo 12. Então, vamos olhar para a primeira reação, o louvor. O louvor que a salvação deveria produzir em nós. Olhe mais uma vez os versículos 33 a 36. Oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos, e quão insondáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus, para que isso lhe seja restituído? Porque dele, por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Esse é o louvor de Paulo. Esse hino se divide em 3 partes. A primeira parte é um louvor por seus atributos, os atributos de Deus, versículo 33. Paulo aqui faz 2 declarações. A primeira, ele louva a profundidade da riqueza de Deus. O versículo começa com ó. Ó, será que é importante uma letrinha? É muito importante. Deus não desperdiça tinta. Se tem uma letrinha na palavra, tem importância. Ó. Essa era uma expressão que denotava admiração, louvor, espanto. É para você ficar boquiaberto. Ó. Ó o que, Paulo? Ó profundidade. De profundidade vocês conhecem bem, não? É só olhar para o horizonte. Essa palavra era usada para se referir ao mar, às profundezas do mar. Algo profundo, impenetrável, quase que sem fim. O que é tão profundo assim, Paulo? O mar? O oceano? Não. A riqueza de Deus. A riqueza de Deus. Deus tem muitas posses. Deus é abundante. Deus é pleno. E é profundo esse conhecimento. Paulo define a riqueza profunda de Deus em 2 elementos. Primeiro, Deus é profundamente rico em sabedoria, diz ele. Sabedoria é a capacidade de usar os conhecimentos, a inteligência para fazer o bem na prática. Basicamente, é isso que a Bíblia apresenta. Bom, na Bíblia Deus é sempre tido como sábio. E isso aqui está sempre relacionado à forma com que Deus planeja e executa a sua obra. Sempre do jeito certo. Deus é exímio em selecionar os melhores meios para obter o alvo mais elevado, aquilo que Ele sempre planejou. Deus não toma atalhos, Deus não é pego de surpresa, Deus sempre escolhe os melhores métodos, mesmo que sejam métodos diferentes dos nossos. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria de Deus. Mas Ele diz também é rica, ou é rico o seu conhecimento, o versículo continua. O seu entendimento das coisas. Essa palavrinha traz a ideia de que Deus tem a melhor informação e mais profundo conhecimento de tudo. Ele conhece
todas as coisas, a essência das coisas, conhece as pessoas, conhece todas as ideias, Ele conhece tudo o que acontece em todos os lugares. Deus é onisciente, Deus sabe de todas as coisas, Ele sabe tudo o que passa na cabeça das pessoas, Ele sabe o que você está pensando agora, Ele sabe o que o irmãozinho do teu lado está pensando agora, Ele sabe todas as coisas. Essa é a primeira declaração de Paulo, mas tem uma segunda, ainda no versículo 33, ele diz: Deus é tão profundo em seu conhecimento e sabedoria, e é impossível de compreendê-lo. Essa é a segunda declaração dele no versículo 33. Ele faz aqui duas afirmações, perceba quão inexplicáveis são os seus juízos, é a primeira. Ele está fazendo aquilo que para um judeu era muito comum, ele está fazendo poesia. Então, isso é chamado de paralelismo, é a relação entre uma linha com a outra linha, é muito semelhante ao que ele está dizendo, mas há uma riqueza de significados nas palavras. Quão inexplicáveis são os seus juízos. A ideia aqui é de que isso é impossível de ser rastreado, ou de ser investigado exaustivamente. É impenetrável. O que é impenetrável, Paulo? As decisões de Deus. Estas soberanas, os seus decretos, as suas vontades. Ninguém pode fazer uma auditoria das decisões de Deus, porque mesmo que fosse possível, não seria possível compreender. Não sei se você já trabalhou com auditoria, ou já recebeu um auditor. Ele vai pedir informações, documentos, um monte de coisa, e ele vai chegar a conclusões. Mesmo se fosse possível pedirmos alguma auditoria de Deus, não seríamos capazes de compreender os documentos. Inexplicáveis os seus juízos. Os seus decretos são finais e corretos, mas mesmo que nós não entendamos, são assim. No contexto, obviamente, Paulo está se referindo ao plano de Deus para a salvação do homem. Isso se aplica a todas as áreas, mas especialmente à salvação. É impossível compreender os planos de Deus ao salvar um homem. Talvez você tenha se questionado por anos: Senhor, porque eu me converti e o meu irmão não se converteu? Porque eu me converti, a minha esposa não se converteu? O que há de errado? Está errado no pregador, está errado na minha vida. Tem coisas que Deus simplesmente está dizendo através desse texto: você não compreende. Inexplicáveis são os meus decretos. A mensagem de salvação é loucura para o mundo, não é? Aprove a Deus salvar os perdidos por meio da loucura da pregação. A segunda afirmação de Paulo, que é a linha de baixo do poema, ainda no versículo 33, quão insondáveis são os seus caminhos. A ideia aqui é de que esses caminhos são impossíveis de seguir. Não tem pistas. Você sabe que Deus esteve ali, mas como um rastreador você tenta encontrar para onde Ele foi, você não consegue. Os caminhos de Deus são assim. Ele deixa pegadas sem rastro, sua direção, suas escolhas. Quem consegue segui-lo? É impossível compreender os meios pelos quais Deus age. É impossível compreender os caminhos que Ele escolhe seguir. Ninguém pode fazer uma auditoria das decisões de Deus. Seus decretos são finais, corretos e impossíveis de rastrear. Porque alguns são salvos e outros não. Paulo fez essa pergunta no capítulo 9. Ele tentou responder, mas ele chega nessa conclusão: é impossível descobrir. Inescrutáveis são os seus caminhos. Porque, como disse Deus por meio do profeta Isaías, os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Os meus caminhos não são os seus caminhos. Assim como o céu é mais alto do que a terra, os meus caminhos são mais altos do que os caminhos de vocês. Vocês são incapazes de compreender os meus caminhos. E o que eu faço então? Eu simplesmente digo: eu oro, eu louvo, e eu olho extasiado para tudo isso. Ao invés de ficar debatendo e brigando na internet, eu louvo. É isso que Paulo está fazendo.
de uma coisa nós podemos ter certeza: Deus é profundamente rico em sua sabedoria e conhecimento. Ele sabe muito bem o que Ele faz. Mesmo que nós tenhamos alguns conselhos para dar, certamente Ele não precisa. A segunda parte do louvor é a razão desse louvor. Paulo, nos versículos 34 e 35, faz uma soma de citações do Antigo Testamento. A primeira citação está no versículo 34, ele cita Isaías, capítulo 40, versículo 13. Toda vez que você vê uma citação do Antigo Testamento no Novo Testamento, é importante entender o contexto dessa citação. O que estava acontecendo na época de Isaías? Em Isaías 40, Deus está prometendo para o seu povo que vai consolá-lo. Deus vai enviar um Salvador. Quando esse Salvador chegar, Deus promete, Isaías 40, versículo 5, a glória do Senhor se revelará. E todos juntos o verão, pois o Senhor foi quem falou. Hoje nós sabemos quem é esse Salvador. Quem é esse Salvador que apareceu? Jesus Cristo. Então, Deus mostra porque o homem precisa de salvação depois de anunciar isso. Nos versículos 6 a 8 do texto de Isaías 40, Deus diz: toda pessoa ou toda carne é como a relva, e toda a sua glória é como a flor do campo. Seca-se a relva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Deus mostra que Ele é totalmente diferente dos falsos deuses, diferente do homem. Então Ele chega até a perguntar, em Isaías 40, versículo 18, com quem vocês podem me comparar? Com quem? É aí que Deus afirma as seguintes palavras, versículos 12 a 14. Quem mediu as águas com a concha da sua mão? Quem? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou lhe ensinou como conselheiro? A quem ele pediu conselho para lhe dar entendimento e lhe mostrar o caminho da justiça? A resposta é: a ninguém. Só Deus é Deus. Só Ele pode salvar. Deus não tem conselheiro humano algum, por mais que eu gostaria de ser às vezes. Gostaria de dar uns conselhos assim sobre a minha vida, sobre a minha história, sobre os meus sofrimentos, sobre a minha questão financeira. Tem muita coisa que eu poderia sugerir. Mas ninguém. Nem o profeta Isaías fez isso. Você acha que Deus vai ouvir você? A segunda citação está no versículo 35. Ele cita Jó. Um texto muito anterior a Isaías. Jó, capítulo 41, versículo 11. Jó era um homem fiel. Você lembra da história de Jó? Jó estava lá, vivendo a vidinha dele tranquila, temendo a Deus, se desviando do mal. Homem íntegro. Homem que zelava por sua piedade, pelo seu casamento, pela criação de seus filhos. Mas aí, os seres celestiais se apresentam diante de Deus na reunião semanal, né? A prestação de contas, segunda-feira. Qual vai ser o trabalho dessa semana? E aí Deus pergunta para Satanás: de onde você vem? Satanás tem que se apresentar também. Satanás não é um Deus equiparado a Deus que está lutando contra ele, como aquela imagem do quase extinto Facebook, sabe? Em que Jesus está com o diabo assim, no braço de ferro, e embaixo você vê a legenda: ore para ajudar Jesus a vencer essa treta. Não. Leia a Bíblia e deixa a Bíblia mostrar quem Satanás é. Satanás abaixa as orelhas diante de Deus. Ele se submete. Então ele diz: eu venho de rodear, vagar pela terra, é isso que eu faço, né? E aí Deus provoca ele: você viu meu servo Jó? Ah, como se eu não visse, né? Deus diz: ele é homem íntegro, não tem ninguém na terra como ele. E é aí que começa o problema da vida de Jó. Provocado por Deus. Aí Satanás diz: olha, ele só te teme porque você abençoa ele, porque ele tem uma boa família, tem recursos, tem saúde. E aí Deus diz: eu vou provar que você está errado. Eu vou provar que eu sou mais importante para Jó, até mais do que a sua própria vida. Eu sou digno de ser amado e adorado, mesmo que a pessoa perca tudo. E aí que começa a saga de Jó. Imagine-se no lugar de Jó, né? Ah, certamente a gente não aceitaria isso calado. Foi o que ele fez. Ele ficou calado por um tempo. Mas aí vem os amigos, né? Belos amigos ele tinha.
Eles chegam, ficam um pouco de tempo quietinhos, porque eles veem Jó na sua calamidade, ele perdeu filhos, ele perdeu todas as riquezas, ele perdeu a saúde, até a esposa dele mandou ele amaldiçoar Deus, foi embora. Morre, Jó! Eu não aguento mais ver sua miséria, homem. Você não amaldiçoa Deus. Ele diz, mulher, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Aí os amigos chegam, veem a calamidade dele, ficam quietos por alguns dias, mas aí eles começam a falar. E esse é o problema que a gente tem, a gente quer falar. A gente vê alguém sofrendo, ao invés de sentar e chorar do lado da pessoa, a gente quer falar, a gente quer achar motivo do sofrimento da pessoa. A gente acha que Deus precisa de um advogado. Deixa eu te dizer, aconteceu isso porque talvez Deus tenha outros planos. Deus te disse isso. Então quem você pensa que é para trazer essa informação? Só porque você acha que é o que Deus deveria estar fazendo. Os amigos começam a falar. E basicamente o que eles falam é o seguinte: Deus é um Deus justo. Então se você está sofrendo é porque você pecou. É mais fácil você pedir perdão logo, porque aí o sofrimento vai passar. Jó fica louco da vida. Porque ele fala, não pequei não. E ele fica tentando se defender, ele fala, era melhor que vocês como amigos, né? Não precisa de inimigo. Né? Satanás fez menos coisa do que vocês. Só que no final das contas a gente percebe que na cabeça de Jó, ele também pensa assim. Porque assim, Jó está se defendendo, eu não fiz nada e estou sofrendo. E aí a oração dele é, e aí? Eu não fiz nada e estou sofrendo. Ele quer um inquérito com Deus, uma audiência. E ele fala, ei, você que está em cima, você está me ouvindo? Porque eu estou justo, eu não pequei, eu sei disso, todo mundo está me acusando. Eu sei que não mereço o que estou sofrendo. Então vamos fazer o seguinte, uma conversa aí, de homem para Deus. Vamos ver se você sobrevive a essa conversa. Pois é. Então no capítulo 38 de Jó, Deus responde. No versículo 2 Deus diz, quem é este que obscurece o conselho com palavras sem conhecimento? Quem é este? Deus sabe quem ele é, mas ele precisa lembrar Jó quem Jó é. Quem é você, Jó? Deus então começa a fazer algumas perguntas para Jó. Onde você estava, Jó? Antes da gente tratar do seu assunto, que eu sei que é importante, porque você está aí, todo mundo está ouvindo, né? Que você quer falar comigo, então vamos lá. Detalhe, não foi assim, à beira-mar, no pôr do sol. Foi no meio de um redemoinho, no epicentro de um redemoinho. Os amigos não estão mais lá. Eles estão só vendo Jó tomado por um redemoinho. Jó está no meio, olhando para cima. E Deus está falando com ele no meio do redemoinho. Só isso já seria o suficiente para calar nossa boca, né? Calou mesmo, porque Jó ficou quieto. E aí Deus começa a fazer perguntas para ele. Antes da gente tratar a questão que você considera muito importante, onde você estava quando eu criei os anjos? Você está falando que eu não sei o que faço, né? Onde você estava quando eu criei o crocodilo? Nem o crocodilo você sabe, né? Deus está perguntando, quem é você para me questionar, Jó? Os meus caminhos não são os seus caminhos. Eu não deixei de te amar. Eu não deixei de ser o seu Deus. Eu não deixei de ser soberano. Mas eu tenho os meus próprios caminhos. Como disse o profeta futuramente, Deus tem o seu caminho na tormenta, na tempestade. É por isso que, alguns séculos depois, alguém disse assim, Deus, se é assim que tratas seus amigos, não é de espantar que tenhas tão poucos. É assim. Deus tem o seu caminho no sofrimento. Já parou para pensar nisso? Todos os personagens bíblicos sofreram alguma coisa. E, gente, sofreram cada coisa. Jó, talvez um dos piores. Quem é você para me questionar? A resposta de Jó foi provavelmente a que nós daríamos, né? No capítulo 40, versículos 4 e 5, ele diz, eu não sou digno, que te responderia? Pelo contrário, tapo a minha boca com as mãos, lição aprendida. O homem não é ninguém para questionar os meios de Deus, tudo bem, vou voltar lá com o meu caco e vou ficar raspando minhas feridas, acabou a conversa. Bom, Deus diz, não acabou a conversa, eu só estava começando, agora cinge os seus lombos. Vamos para a segunda bateria de perguntas.
E então, capítulo 41, Deus começa a fazer perguntas mais profundas. E ele diz: quem primeiro deu a mim? Lá no versículo 10. Quem primeiro deu a mim para que eu lhe retribua? Tudo o que existe debaixo do céu é meu. Jó, ninguém tem o direito de reivindicar alguma coisa de mim. Se você vive, Jó, é por iniciativa minha. Tudo o que você é, tudo o que você tem, é fruto da minha misericórdia. Não fosse a minha misericórdia, nem vivo você estaria. Você nunca existiria, Jó. Se tem alguma coisa que presta em você, é por pura graça. Você só tem boca para questionar, porque eu te dei essa boca. Tudo é misericórdia, Jó. E é esta a razão do louvor de Paulo a Deus. Curioso, né? Porque a história de Jó não terminou, mas Paulo termina. A citação dele para. Não há ninguém semelhante a Deus. Somente Deus é Deus. Não há ninguém capaz de questioná-lo. Todos nós somos meras criaturas insignificantes diante do Deus tremendo que é o Deus que criou todas as coisas, completamente carentes de sua graça. Mesmo que tenhamos inúmeras perguntas, Deus não tem a obrigação nenhuma de respondê-las. Por isso chegamos à terceira parte do louvor de Paulo. A reação do homem diante de quem Deus é. O versículo 36. São duas reações. A primeira, reconhecer o propósito da nossa salvação. Paulo fala aqui sobre todas as coisas. Todas as coisas. Todas as coisas referentes ao quê, Paulo? Obviamente a salvação. Sim, todas as coisas são todas as coisas, mas ele está aplicando depois de desenvolver o que significa a salvação em Cristo Jesus. Todas as coisas referentes à salvação, a sua origem. A origem de todas as coisas é Deus. Todas as coisas são dele, porque dele vieram todas essas coisas. Dele veio a salvação. Deus é a origem do plano de redenção, antes mesmo da fundação do mundo. Consegue compreender isso? Na eternidade o Cordeiro já tinha sido morto. É isso que Pedro fala. Antes do homem pecar, Deus já tinha orquestrado todo o plano de redenção. Como entender isso? Como um Deus planeja um plano de redenção contemplando a queda, a morte? Paulo está dizendo, dele são todas as coisas. Mas Paulo continua e diz, por ele também são todas as coisas. Ele é o meio, ele é a origem em primeiro lugar, segundo, ele é o meio. Por meio dele a salvação foi possibilitada. Talvez você esteja se questionando, todas essas perguntas que eu falei aqui, certamente vai encontrar algumas partes de respostas, mas não vai conseguir uma resposta completa. Você acha que pastor tem essa resposta? Pastor pode ter algumas propostas de resposta, mas pastor é limitado. Nós somos limitados. Mas Paulo está dizendo, por mais que você não compreenda todas as razões e motivos pelos quais Deus conduziu a história desse jeitinho, saiba de uma coisa, se você está questionando essas coisas, é graça dele. Porque tem gente que passa por essa vida e nunca encontra o caminho da salvação. Por meio dele é a salvação. Ele não te alcançou? Alcançou. Ele é o idealizador e é o realizador da salvação. Ele é o autor e consumador da fé. Por fim, Paulo diz, ele é o propósito. Para ele são todas as coisas. Tudo isso foi feito para que os olhos de toda a criação contemplassem Deus em toda a sua glória. Ele é o propósito, o objetivo de todo o processo de salvação. A primeira reação de Paulo é reconhecer isso. A segunda reação de Paulo é o final do versículo 36, é render glória a Deus por toda a eternidade. Já que é para isso que ele nos salvou, Paulo, mesmo não tendo resposta às suas perguntas, mesmo não tendo as suas orações respondidas, porque ele diz, eu oro todos os dias para que todos os judeus creiam no Messias, mas eles não creem, ainda assim a minha resposta é, a esse Deus seja dada toda a glória eternamente, amém. É este homem que está dizendo essas palavras.
Quem vai fazer isso? Obviamente o povo redimido, o povo que encontrou esse Deus gracioso e glorioso. Por quanto tempo será feito? Por todo sempre. Sabe o que significa dar glória? A palavra glória é a tradução de um termo para o povo judeu que trazia a ideia de peso. Peso. Sabe, pensa numa balança, né? Hoje cedo a gente foi comprar algumas laranjas. E aí você vai comprar laranja. E aí você, sei lá, escolheu 4, 5 laranjas, as que mais você achou bonitas. E aí o que você precisa fazer para levar embora? Certamente não sair correndo do supermercado. Você primeiro tem que pesar, não é? A menos que o dono da quitanda lá venda por unidade. Eu nunca vi laranja sendo vendida por unidade. Você vai pesar a laranja, não vai? Aí você coloca na balança. A balança vai dizer o quê? O preço daquilo. Há um cálculo que identifica, isso aqui custa tanto. Então você paga. Glória significa peso. Qual é o peso de Deus? Qual é o preço de Deus? Qual é o valor de Deus? Qual é a dignidade de Deus? Qual é a excelência de Deus? Paulo está dizendo, você vai passar a eternidade inteira descobrindo, e a eternidade inteira dizendo, glória a esse Deus, louvado seja esse Deus. Eu não tinha noção do peso desse Deus, da excelência desse Deus. Precisamos da eternidade para fazer isso. Por fim ele termina com amém. Sabe o que significa amém? Não é para terminar uma oração apenas, ou o pastor parar de falar. Amém significa eu concordo. Concordo com isso aí. O que a igreja deve dizer? Amém, Paulo. Amém. Amém, ponto final. Por que amém? Porque Deus é o único digno de toda glória. Pensa num quadro belíssimo, lindo. Imagina que foi você que pintou. E aí você convida as pessoas para vir na sua casa para ver o quadro que você pintou. Ele está belíssimo. As pessoas olham para o quadro e falam assim, não está tudo isso não. Você vai dizer, tá sim. Foi o que fiz. Mas vamos considerar que o quadro está realmente belíssimo. Mas a pessoa é desonesta, assim, ela não gosta de você, ou não gostou da cor que você usou, ela está com inveja, né? Ela fala, não achei que não está tão bonito não. Ela está sendo desonesta, não está? É isso que Paulo está colocando aqui. Não dar glória a esse Deus, mesmo com dúvidas, seria desonestidade. Ele continua sendo glorioso, mesmo que você não o compreenda. E pelo menos o simples fato de você ter sido alvo de sua graça e ter sido salvo já é suficiente para você render glórias a esse Deus eternamente. Talvez ele responda algumas das nossas perguntas na eternidade, mas ele não precisa não. Só viver com ele, desfrutando do que nós cantamos agora há pouco, já é suficiente. Certamente é suficiente. Bom, essa é a primeira reação à salvação, o louvor. Interessante, né? Paulo não usou esse plano de redenção, de salvação, para ficar debatendo, para ficar dividindo a igreja. Pelo contrário, ele está colocando isso para aquele povo, para unir a igreja. Essas doutrinas, eleição, graça, redenção, tudo isso deveria unir a igreja e não dividir a igreja. Aquelas coisas que nós não compreendemos, deveríamos ter humildade de colocar o joelho no chão e falar, Senhor, não dá para juntar essas duas coisas, Deus. Eu estou tentando, mas a minha cabeça é limitada. E Paulo está dizendo, é limitada. Você não entendeu ainda. Quem diz que você consegue pensar os pensamentos de Deus? Ao invés de ficar brigando por coisas que não dá para fechar, a igreja deveria se abraçar e dizer, junta, a Ele seja toda a glória. Meu irmão, tu acredita que foi você que escolheu a Deus? O outro acredita que foi Deus que escolheu ele. Mas no final das contas, meu irmão, todo mundo crê em Jesus. Vocês estão brigando pelo quê? É claro, o pastor vai brigar pela posição dele. Mas no final das contas, você está dividindo uma igreja numa cidade por conta dessas posições. Uma igreja que acredita uma coisa, outra igreja que acredita outra coisa, simplesmente porque discorda nos caminhos, mas o final é a salvação. Dá para viver unido? Não dá? Naquilo que estamos juntos, que é o mais importante. Louvor a Deus. Louvor a Deus. Segunda reação à salvação. Você percebeu que eu já falei por 45 minutos, né? Bem-vindo a Atibaia. O meu guarda-costas já está acostumado com isso. Mas, pela lógica do meu esboço e pela densidade dos versículos, o segundo ponto
toma menos tempo. A segunda reação à salvação é a aplicação de tudo isso. Versículos 1 e 2. Olha o que Paulo diz. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se Deus é tão glorioso, como devemos responder? A primeira parte dessa reação que Paulo apresenta é uma ordem no versículo 1. Portanto, é assim que ele começa. Portanto, é a conclusão de um argumento, é um fechamento de tudo que ele falou. E o que Paulo falou até agora? Capítulos 1 a 11. Você só consegue entender o versículo 1 se você leu Romanos de 1 a 11. É por isso que é importante ler os livros da Bíblia em sua sequência. Portanto, diante de tudo que eu falei, eu rogo, eu imploro, eu peço. A palavra aqui traz a ideia de alguém chamando o outro para perto, para convidar para caminhar junto. Vamos junto, por favor, esse negócio é importante, você não pode esquecer essa lição. Eu imploro. E o que eu imploro para vocês está baseado em apenas uma coisa: as misericórdias de Deus. Misericórdias, essa palavrinha se refere às entranhas, à compaixão em seu íntimo. Quando a gente pensa em coração na nossa cultura, a gente pensa em alguma coisa que dá pontadas aqui, não é? Não é assim? A gente fala coração, a gente já aponta para cá. Pela medicina a gente sabe que coração, nos termos bíblicos, não está aqui. O coração está aqui, mas ele faz de um jeito que a gente sente aqui, não é? Mas tem algumas coisas que a gente sente que não é aqui. Tem algumas coisas que a gente sente mais para baixo. Aqui, não é? Quando você está apaixonado, apaixonada, não fica como quem tem borboletas no estômago? Ai, quando você está descendo uma bela de uma ladeira de bicicleta e o freio estoura. Você vai sentir muita coisa aqui. Era assim que um judeu se comunicava quando o negócio era profundo. Quando algo partia do mais íntimo do ser. Todo o seu coração está exposto, e Paulo diz: Deus revelou todo o seu coração a nós. São as suas misericórdias. Que misericórdias são essas, Paulo? Deus salvou vocês. Vocês não mereciam. Vocês caíram em Adão. Vocês estavam perdidos. Vocês estavam mortos. Os gentios estavam mortos, adorando deuses falsos. Os judeus também estavam mortos, porque Deus os tirou do meio dos gentios. Mas eles, mesmo tendo a lei, ainda assim se condenam, porque acabaram idolatrando as próprias regras deles. Eles perderam Deus em meio às leis que eles mesmos veneravam. Estão todos perdidos. Esse comete o pecado em público, que todo mundo vê. Esse aqui comete pecados em secreto, que ninguém vê, mas Deus vê. Todo mundo está perdido. As misericórdias de Deus se demonstram quando Ele decide salvar gente assim. Gente como eu e você. Pelas misericórdias de Deus. Porque nós já fomos amados. O que Paulo vai dizer aqui não é uma regra para você ser aceitável diante de Deus. Do tipo assim, faz isso, porque senão Deus, chegar no dia do juízo, não sei, melhor você se esforçar. Vai conquistando pontos a favor aí do seu lado, porque tem uma lista de coisa ruim que você pensa, que você faz também. Então, vai tentando equilibrar a lista. Quem sabe, Deus é que sabe. Não é assim que algumas pessoas dizem? Você vai para o céu? Não, Deus é que sabe. Eu estou fazendo o meu papel, eu estou fazendo o meu esforço. Não é isso que Paulo está falando aqui. O que Paulo está falando é, Deus já sabe, e Ele já falou o que Ele fez. Ele já salvou você por meio de Cristo. Não é por suas obras que você conquista a salvação, e também não é por suas obras que você perde essa salvação que Deus te deu. Pelas misericórdias de Deus, Ele garantiu que já te ama, Ele garantiu que já te salvou. Uma vez que tudo isso já está garantido, a pergunta é, por que eu faria essas coisas então? Paulo diz, porque essa vai ser a resposta natural de quem foi salvo.
quem foi alcançado. Não vai ter outro caminho de vida senão querer agradar o seu Senhor. Quem eu era? Quem eu estou me tornando? Quem eu serei um dia? O que posso dizer? O que posso fazer se não entregar o meu coração a Ti todos os dias? Pelas misericórdias de Deus, diante de tudo o que Deus fez por vocês, Ele diz: se ofereçam como sacrifício a Deus. O pessoal gosta de dizer essa linguagem hoje em dia, né? Suba no altar. Mas o suba no altar de Paulo é o bíblico. O que é o altar que Paulo está colocando aqui? Sabe o que era um sacrifício? A gente usa essa palavra hoje em dia assim, a gente romantizou ela, né? O que era um sacrifício? Você lembra? Havia inúmeros sacrifícios no mundo do Antigo Testamento, mas Deus escolheu, por meio dos sacrifícios, representar para o seu povo o que acontecia para que Ele pudesse perdoar o seu povo. Um animal era escolhido, um animal sem defeito. Esse animal, tratado desde pequeno, ele era separado do rebanho. Chegava na idade completa dele, ele era colocado diante de um sacerdote. O sacerdote olhava para aquilo e passava a tarefa para o levita. O levita não era o cara que dirigia o louvor, não. O levita, ele era o cara que pegava a faca. Ele era o cara que pegava o balde de água. O levita está mais para a nossa cultura, para um açougueiro, do que para um ministro de música. Isso é que era o levita. E quando sobrava tempo, ele cantava de vez em quando. Mas o levita era um auxiliar, era um diácono do tabernáculo e depois do templo. O levita pegava aqueles pedaços todos do animal sacrificado, aquele cordeiro era morto, imolado. Aquele sangue, aquelas partes, uma parte ia para o sacerdote comer, outra parte ia para o ofertante comer, e a melhor parte, a parte da gordura, do churrasco. É para Deus, né? Mas não é porque Deus tem fome da gordura do churrasco. Mas era uma forma de simbolizar. Quem devia estar morrendo era você. Você devia ter morrido. Mas eu estou tolerando que esse cordeiro morra no seu lugar, porque um dia eu mandarei o cordeiro definitivo. Até lá, a melhor parte é para mim. Então aquela parte gorda do cordeiro era colocado diante do altar. Nesse momento, o sacerdote só se afastava. E esta era a hora que Deus se manifestava. Fogo do céu queimava aquele holocausto. E o aroma subia à presença de Deus. Cheiro de churrasco. E Deus se agradava. Porque Ele escolheu que fosse assim. Futuramente a gente sabe o que aconteceria. Um outro cordeiro morreria. E Deus teria o mesmo gesto. E Paulo está dizendo, sabe quem é o cordeiro que vai morrer? Depois que o cordeiro de Deus já morreu, sabe qual é o cordeiro que vai morrer? É você. Diante de tudo que eu apresentei para você, apresente o seu corpo como sacrifício. Mas aí que entra a contradição, pelo menos em termos. Porque o sacrifício era, o cordeiro era colocado em cima do altar, vinha o sacerdote, imolava ele e matava ele. Mas aí, Paulo está dizendo, você é um sacrifício, mas é um sacrifício vivo, não morto. De que presta um crente morto? É um crente vivo que Deus quer. É um sacrifício vivo que Deus quer. Agora pensa em um cordeirinho que foi criado conversando com outros cordeirinhos, né? Você viu o que aconteceu? Meu irmão foi sacrificado. Amanhã vai ser eu, Se ele é colocado em cima do altar, não está amarrado, o que você acha que esse cordeirinho vai fazer? Ele vai pular dali, vai fugir como se não houvesse amanhã. E não é isso que a gente tenta fazer todos os dias, queridos. A gente diz, Senhor, eis aqui a minha vida, Deus. Pode transformar o que o Senhor quiser, porque eu sei que eu não prestava. Aí a gente se apresenta, mas a gente está vivo, e a gente olha para trás e vê o mundo, vê a carne, e a gente diz, mas Senhor, está doendo, Senhor. A transformação dói, Senhor, eu quero voltar para lá, Senhor. E Paulo está dizendo, não, decida ficar nesse altar, porque é aí que Deus se agrada. Vivo,
um sacrifício vivo. Mas aí ele continua. Ele diz, é um sacrifício santo. Essa palavra aqui traz a ideia de algo dedicado, separado, preparado só para aquilo. O sacrifício que Deus queria era do primeiro cordeiro, da primícia, o primogênito, sem defeito, sem mancha. E aquele era separado. Os outros podiam ser criados para o dono, mas aquele era de Deus. E Paulo está dizendo, todos vocês são os principais de Deus, os preferidos, os prediletos, os dedicados para Ele, mais para nada nesse mundo. A vida sua é dele. Apresente-se assim. Eis-me aqui, Senhor. Sou só teu. Não sou do meu namorado. Não sou da minha namorada. Não sou do dinheiro desse mundo. Não sou dos prazeres. Não sou dos olhares imorais. Eu não sou de Satanás. Eu não sou nem de mim mesmo. Eu sou só teu. Sacrifício santo. Mas também se apresentem como sacrifício agradável a Ele. É aqui que vem a hora do aroma. É isso que Deus deseja. Esse é o tipo de vida que o agrada. E aí Paulo termina o versículo 1 dizendo, este é o seu culto racional. Ou a palavra que Paulo usa para traduzir, que é traduzida por culto, era a mesma palavra que era usada no Antigo Testamento, na versão grega do Antigo Testamento, para se referir ao serviço dos sacerdotes. O que eles faziam lá no templo, nos sacrifícios, era chamado de culto. E Paulo está dizendo, esse é o culto de vocês. É o trabalho sacerdotal de vocês. Vocês estão todos os dias na presença de Deus, porque Ele já os colocou lá, por meio de Jesus. A vida de vocês agora não é culto de domingo, e eu faço o que eu quiser durante a semana. Não, é culto de domingo, culto de segunda, culto de terça, culto de quarta, todos os dias da semana, todos os momentos da sua vida. Você está em culto quando você está andando pela rua, está em culto quando está tomando banho, está em culto quando está sozinho, mexendo no seu celular, você está em culto em todos os momentos. Este é o culto de vocês. Mas aí Paulo usa uma palavrinha muito importante, que é a palavra racional. Essa palavra, ela vem do termo grego lógico. Lógico. É como se Paulo estivesse dizendo, esse é o culto lógico de vocês. O que é algo lógico? É algo inevitável, né? Não tem outro caminho. O lógico é o que é coerente. Paulo está dizendo, se vocês viverem dessa maneira, é assim que se cultua a Deus de forma apropriada. É dessa maneira. Se você tem dúvida, é assim. Um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso é o culto racional. É assim que Ele espera que vocês reajam à salvação. Bom, já que todos vocês estavam perdidos, foram salvos pela misericórdia de Deus, então não vivam mais para si mesmos. Vivam para Ele. Morram para si e vivam para Ele. Não parece que foi assim que um tal de Jesus de Nazaré chamou os seus discípulos? Se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Seguir o crucificado é um caminho de morte, morte do eu, para desfrutar de vida, vida plena, vida abundante, vida eterna ao lado de Deus. A segunda parte da resposta, que é a aplicação, está no versículo 2, a forma. Como que a gente faz isso? Talvez você esteja se perguntando, tá bom, entendi, Deus merece ser louvado, eu tenho um monte de pergunta, mas se Ele não responder, Ele continua sendo Deus e digno de toda a honra. Eu entendi que a minha vida agora é dEle e eu tenho que ser um sacrifício vivo, mesmo não estando amarrado em cima do altar, o que é muito difícil, mas eu entendi e vou me esforçar. Mas a pergunta é como eu faço isso? Quer a forma? Está no versículo 2. Esse sacrifício em vida envolve dois movimentos. Primeiro movimento, ele diz, em não nos conformarmos aos padrões deste mundo. A palavra que Paulo usa aqui é uma palavra muito sugestiva. É como se ele estivesse dizendo, não nos amoldarmos. Pensa em um molde. As irmãs que gostam de fazer bolo sabem que é um molde, não sabe? O que é um molde? É uma forma de bolo. Tem aqueles redondos, tem
o quadrado, tem o retangular. Você vai colocar ali a massa, mas a massa não tem forma. Ela está ali líquida, né? Aí você vai colocar no molde. Depois que esse bolo ficar pronto, ele já não está mais do jeito que estava antes. Agora ele tem o molde da forma. E Paulo está dizendo, esse mundo tem uma forma. Esse mundo tem um padrão. Esse mundo tem um esquema. Essa palavra que ele está usando. Ele tem um molde. Mas o trabalho de vocês é identificar esse molde e não se acomodar a ele, não usar as máscaras que esse mundo usa. Esse mundo é uma grande prensa em uma fábrica. Sabe, uma esteira que vai assim, passando pelas várias etapas e todo mundo vai sendo formatado do mesmo jeitinho, mesmo jeitinho, mesmo jeitinho. Ah não, é diversidade, cada um de um jeito. Coisa nenhuma, todo mundo está pensando a mesma coisa. A mídia fala as coisas aqui, os livros dizem ali, o filme diz lá, e quando você vê, está todo mundo igual. Igual em que sentido? Em rejeição a Deus. Todos, cada um do seu jeitinho. E Paulo está dizendo, o mundo tem esse esquema, você tem que identificar esse esquema. E não seja você alguém que está dentro desse esquema. Saia dessa linha de fábrica, saia dessa esteira. Porque não faz sentido continuar aí. Você passou para um outro altar, não mais o altar do mundo. Não imite os estilos e as formas deste mundo. O culto lógico passa por não aceitarmos tudo que as pessoas sem Deus pensam, dizem e fazem. Eles vão dizer o que é certo. Eles vão cobrar de você isso. Mas isso só gera orgulho. Só gera destruição. Só gera divisão na igreja. Sentimento de superioridade não gera amizade verdadeira. É só olhar para o mundo como ele está. E tem muita igreja tentando trazer tudo que está lá fora para dentro, sendo que ela já tem tudo que ela precisa. Ela tem o santo evangelho de Jesus Cristo. Como então eu apresento o meu corpo como sacrifício? Qual que é o meu culto racional? Você rejeita esse padrão. Você não imita, você não reproduz ele mais. Você fazia isso até agora, mas agora você não faz mais. Bom, e aí tem a segunda parte. O versículo 2 continua. Então agora você deixa que Deus te transforme. Olha que interessante. A própria linguagem do texto sugere. A primeira é uma decisão sua, você tem que parar. A segunda, você só se submete. Aonde? No altar. Como aquele cordeiro mudo, você fica ali. Senhor, eu não quero estar lá, eu quero estar aqui. Então Deus te transforma, é Deus quem te transforma. Ele te transforma. A pergunta é como Ele muda a minha identidade, como Ele me transfigura, como Ele muda Adão para transformar em Cristo. Como é esse processo? Paulo diz, pela renovação da sua mente. Esse mundo está fazendo lavagem cerebral com água suja. E aí Paulo diz, chega de lavagem cerebral com água suja. Façamos lavagem cerebral com água limpa, pura, cristalina, a água da palavra do Senhor que gerou vida em vocês. Ela vai renovar a mente de vocês. Ele passou 11 capítulos mostrando o Evangelho para aquela igreja. O que é que vai renovar a mente dessa igreja? O Evangelho que ele acabou de apresentar. Lembrem do Evangelho, é ele que vai renovar a mente de vocês. E quando vocês deixam o Evangelho ir renovando a mente de vocês, a forma de ver o mundo, a forma de crer, de pensar, Deus vai transformando vocês. Vai transformando vocês à imagem do Filho dele. Queridos, o nosso comportamento é fruto da mente, daquilo que nós cultivamos aqui dentro. Não adianta você querer largar os seus vícios, os seus pecados, simplesmente fazendo coisas. É preciso fazer coisas, sim, mas é só parte do processo. Você tem que cortar esse relacionamento, tem que desinstalar esses programas da sua vida. Você tem que fazer alguma coisa, sair desse ambiente. Sim, você tem que fazer alguma coisa, mas não é só parar de fazer. Você precisa ser renovado pela palavra, reacender a chama pela leitura da Escritura, valorizar quando o seu pastor prega a palavra de Deus para você, falar a palavra de Deus com os outros, ruminar essa palavra, memorizar a palavra, é ela que vai renovar a sua mente, para que então você possa ser transformado. Somente uma mente renovada, termina o versículo 2, é capaz de nos fazer experimentar a vontade de Deus. E aqui vontade de Deus, em Romanos,
É fenomenal como Paulo trata a vontade de Deus. Ele diz, basicamente, essa frase na verdade 3 vezes na carta toda. E ele apresenta essa vontade de 2 maneiras. No capítulo 1 e no capítulo 15, quando ele fala de vontade de Deus, ele está falando de algo situacional. É como se a vontade de Deus fosse algo perceptível só pelo tempo. Então assim, qual que será a vontade de Deus? A gente não sabe, porque a gente só vai saber quando chegar lá. Pela vontade de Deus, eu sei que Ele queria que eu estivesse aqui hoje pregando Romanos 11 para vocês. Mas por que eu sei? Porque eu estou aqui. Porque talvez eu teria planejado chegar aqui e Deus simplesmente não ter me conduzido até aqui. Um acidente, um infarto, qualquer outra coisa. Então, em certo sentido, a vontade de Deus é algo que nós não sabemos, só descobriremos quando chegar lá. Quando o tempo chegar. Paulo trabalha assim no capítulo 1 e capítulo 15. Ele queria chegar até os Romanos, mas ele faz pela vontade de Deus. Eu só vou descobrir quando eu chegar aí. E Paulo soube, né? Como é que ele chegou lá em Roma? Não foi pela vontade dele, foi pela vontade de Deus. Muito tempo depois, acorrentado. Mas tem uma segunda forma com que ele usa a vontade de Deus. É uma forma direcional. Que é mais ou menos como se Deus anunciasse essa vontade para os homens. Deus dissesse, é assim que eu penso, é isso que eu quero de você, faça isso, pode fazer aquilo. Se vocês se colocarem como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como culto lógico, rejeitando a forma de pensar do mundo e de agir também, e permitir que Deus transforme vocês pela renovação da mente de vocês, a sua vida inteira será um experimento da vontade de Deus. Tanto a situacional, você vai chegar à conclusão de que se eu cheguei por aqui é porque Deus queria. Deus queria. Que caminhos foram os que Ele me trouxe até aqui? Eu trocaria se pudesse, mas se Ele me trouxe até aqui, essa é a vontade de Deus. Agora, uma vez que eu estou aqui, eu descobri que Ele queria que eu estivesse aqui, o que Ele quer que eu faça aqui. Agora Ele me diz o que Ele quer que eu faça. Então eu ouço e obedeço. E quando eu faço isso, eu provo essa vontade dEle. Como que quem degusta. E como é essa vontade? Como Paulo termina o versículo dizendo, ela é boa. Ela produz benefícios reais. Você pode não estar vendo, mas ela é. Ela não só é boa, mas ela é agradável. Quando você entendeu tudo isso e começa a colocar em prática, estar dentro da vontade de Deus traz deleite para o coração, prazer. Senhor, foi tanta dor que me trouxe até aqui. Eu sinto tanta dor, Senhor. Mas eu sei que o Senhor é um Deus que não perde o controle da história. Eu me coloco como sacrifício vivo na Tua mão. Eu sou Teu. E apesar de ser tão doloroso, é tão prazeroso. Eu estou no lugar mais seguro do mundo. O lugar mais seguro do mundo é na concha de Tuas mãos. Eu estou no lugar que o Senhor queria que eu tivesse. Como é agradável. E é perfeita. Não falta nada. Nem sobra nada. Ele vai dar o que você precisa. Para dar toda a honra e glória para Ele. Do jeitinho que você está. Talvez falte mais dinheiro. Talvez falte alguém. Talvez falte aquilo que você gostaria. Mas Deus está dizendo, você tem tudo o que você precisa. Porque eu sou o teu pastor. De nada você tem falta. Como reagir diante da salvação de Deus em Cristo Jesus? O Deus que nos salvou merece toda a glória eternamente e nos convida a experimentarmos Sua vontade perfeitamente. Por que isso é possível, queridos? Por causa de Jesus Cristo. Não dá para olhar para esse texto e não ver Jesus. Em glória nos céus com o Pai. Junto com o Pai planejando a redenção.
e abrindo mão de sua glória, se fazendo criatura miserável como eu e você, do pó da terra, o Criador se fazendo criatura, para morrer no lugar de gente suja, imunda, oposta a tudo que ele tinha na eternidade, a tudo que ele é. E ele foi mudo como um cordeiro vai, mudo ao matadouro. E é como se ele dissesse para o sumo sacerdote e para Pilatos: é para a cruz que eu vou. Ninguém vai me tirar desse caminho. Eu amo esse povo. E é para lá que eu vou. E ele subiu na cruz. E ali ele ficou. Ele não se defendeu. Ele não se justificou. Ele não nos abandonou. Ele não amaldiçoou a Deus. Ele simplesmente disse: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Pai, está consumado. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E ele cumpriu essa obra como sacrifício perfeito no meu e no teu lugar. E ao terceiro dia ressuscitou, como forma de confirmação vinda da parte de Deus, dizendo: está feito. Não há mais necessidade de sacrifícios. Não há mais necessidade de condenação, porque todos aqueles que estão em Cristo Jesus têm redenção. Você foi salvo por causa de Cristo. Esse Cristo que cumpriu e experimentou a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E nos convida: venha também. Pode doer agora. Pode doer. Como doeu para Jó. Como doeu para o Filho de Deus. Mas há uma glória incomparável nos aguardando. E por causa dessa redenção é para lá que nós estamos indo. Louvado seja o nome do Senhor. Oremos, queridos. Ó Pai, obrigado por Tua santa palavra. Não podemos encerrar esse momento sem orar como Paulo orou. Ó profundidade da riqueza, tanto da Tua sabedoria como do Teu conhecimento. Quão inexplicáveis são Seus juízos, quão insondáveis são Seus caminhos. Quem conheceu a Sua mente? Quem foi que te aconselhou? Quem foi aqui que deu uma coisa a ti para que tenha o direito de pedir algo em troca? Porque do Senhor, por meio do Senhor e para o Senhor são todas as coisas. Ao Senhor seja glória para sempre, 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 através do seu povo redimido, a igreja que une povos diferentes em teu Filho Jesus. A ti seja toda a glória, em nome de Jesus. Amém e amém.